Olá, você que acompanha o 7 Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação ao longo dessa terça-feira, dia 25 de fevereiro. Agora a gente vai falar sobre o mercado do açúcar que estende altas ao longo desse dia, né? Mantém aquelas posições. Março já nem conta tanto, mas a gente traz aqui porque ainda aparece, né, nas nossas tabelas, a 21,39, 21,40. O maio, esse sim, né? O mercado começa a olhar para essa posição. Ali a 19,95, quase 20 cents, né? Um velho conhecido, né? Esse suporte, né? De 20 cents aqui. Bom, mas a gente vai entender esse mercado com o Maurício Moruti. Maurício, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, muito boa tarde, espectadores aí do Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite mais uma vez aí por estar conversando com vocês aí sobre o mercado de açúcar. Bom, Maurício, a primeira pergunta que eu quero te fazer, eu vi numa live sua, inclusive, né, pelas safras, você comentando que em algum momento a China ia proibir o xarope de açúcar indiano. Isso aconteceu, né? Aconteceu, a China fez essa proibição, mas o que reflete de fato esse tipo de proibição para o mercado como um todo? Na verdade, aquele foi um fato isolado que aconteceu alguns meses atrás, né? Que na verdade eu não usaria o termo proibir. Ela suspendeu as importações, né? Desse xarope e de outros açúcar adicionados já aos alimentos, né? Por questões aí de que as fábricas de açúcar lá da Índia estavam fora dos padrões de conformidade para a indústria chinesa, tá? É claro que essa suspensão das importações por parte da China do açúcar indiano e de um açúcar muito específico, nós não estamos falando aqui do VHP, né? E sim já de um preparado já de açúcar com outros ingredientes químicos utilizados em alimentos, né? Isso foi um fato muito específico, muito condicionado. Não houve um cancelamento dessas importações. Houve uma suspensão de embarques condicionado à readequação das fábricas indianas aos padrões chineses, né? O que está sendo, desde aquele período, realizado, né? Então, esse é um fato já que tem pelo menos um mês e meio a dois, e as indústrias aí da Índia estão tentando não, elas estão de fato se adequando aos padrões chineses, né? E aí, outra informação que eu recebo para complementar, né? Aí é uma informação que vem lá da Reuters, que essa questão, né, da China se estende também às empresas tailandesas. Isso adiciona alguma questão ao mercado? Adiciona, claro, adiciona, isso eleva a percepção de volatilidade no curto prazo, né? Mas são duas faces de uma mesma moeda, né? Porque se a China suspende importações de uma origem, né, ela vai buscar de outra. Então, é um jogo de soma zero. Claro que dá um primeiro impacto, dá um impacto inicial, mas, como eu disse, se ela deixa de comprar de uma origem, ela acaba comprando de outra, e isso não vai se tornar uma situação de excedente de oferta ou redução de demanda. Excedente de oferta por parte das origens que estariam originando açúcar para a China e não estão mais a partir desse fato, ou uma redução na demanda para a China. Ela simplesmente desvia a sua demanda para uma outra origem que ela entende como dentro dos padrões de qualidade que ela demanda, né? Bom, além desses fatos comerciais, né, essas decisões chinesas, a gente vê que o mercado olhou para isso, né, não precificou de certo modo, porque as cotações elas continuam positivas, elas estão subindo. E principalmente, né, as condições que a gente vê nas últimas vezes que a gente trouxe informações aqui de acompanhamento de safra e de mercado para cana-de-açúcar, o mercado olha muito mais para a questão da safra, né, da produtividade, principalmente lá na Índia. Isso continua sendo
né, sendo cotado? O mercado já compreendeu esses movimentos que a Índia faz, né, com essas informações da safra? O que de fato está acontecendo, né, de novo para a safra indiana? Bom, basicamente a safra indiana está com forte nível de atraso e defasagem nos volumes acumulados em função do mesmo período do ano anterior, da safra anterior, né? Os dados mais recentes aí, até o início de fevereiro, mostram que há um atraso de 12% nos volumes acumulados de açúcar, de produção de açúcar da Índia nessa safra, né? Em relação ao montante que estava acumulado na safra anterior. Além disso, muitas usinas da Índia têm relatado a continuidade dos efeitos adversos relativos àquele fungo chamado podridão vermelha, que danificou muitos canaviais lá na Índia. E tem muitas usinas também encerrando a temporada, a sua moagem de forma antecipada, mais cedo, ao longo da primeira quinzena de fevereiro e ao longo da segunda quinzena de fevereiro, quando era esperado que elas encerrassem essas atividades somente em abril, ou no máximo em maio, né? E muitas usinas estão encerrando atividades por efeitos aí prolongados desse fungo que eu comentei agora há pouco, e também ali alguns canaviais tiveram algum nível de deterioração em função do prolongamento das chuvas ao longo da temporada de monção do ano anterior, né? Então, tudo isso já está surtindo efeito no andamento da moagem da safra indiana. E lembrando que, entre as estimativas dos agentes privados da Índia, temos indicações médias aí de produção ao final da safra de 26 milhões de toneladas de açúcar, né? E se pegarmos essas projeções atuais contra o que a própria Indian Sugar Mills Association, que é a entidade representativa de classe lá da Índia, a principal de todas elas, né, aponta, em frente ao que o USDA aponta, que é a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, nós temos um grande hiato, né? Porque as entidades privadas da Índia apontam 26 milhões de toneladas, a Indian Sugar Mills Association aponta 33 milhões de toneladas, e a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, de USDA, aponta 34,5 milhões e meio de toneladas, né? Então tem uma discrepância muito grande, tem um hiato muito grande entre o que organismos internacionais apontam, considerando o USDA, e pressupondo que a Indian Sugar Mills Association é de fato um organismo internacional, né? Embora seja uma entidade representativa de classe local lá da Índia, mas ela é muito conhecida no cenário internacional, né? Seus dados são muito balizadores das decisões de compras ou vendas por parte dos fundos internacionais que operam no açúcar bruto em Nova York. Então, considerando essas duas bases de comparação de organismos internacionais contra o que os agentes privados locais da Índia indicam que vai ser a safra, nós temos uma diferença muito grande aí, de quase até 10 milhões de toneladas, né, considerando 26 para 34,5, que é os dois extremos, né, pessoal? Então, há uma discrepância muito grande. O detalhe é o seguinte, que mesmo com atraso na moagem, canaviais danificados e usinas encerrando mais cedo a produção, ainda assim o governo da Índia não voltou atrás, por mais redundante que seja essa minha expressão, né, voltar atrás, mas ele não recuou daquelas autorizações de exportação de 1 milhão de toneladas que eles tomaram em janeiro. Eles autorizaram as usinas da Índia a embarcarem 1 milhão de toneladas de açúcar em janeiro, com base no quê? Com base nessas indicações, onde a mais conservadora de todas, que era da Indian Sugar Mills Association, indicava 33 milhões de toneladas, mas tinham projeções ainda mais confortáveis, digamos assim, como é o caso do USDA, com 34,5 milhões de toneladas, né? Então foi nesse contexto que o governo da Índia se sentiu confortável o suficiente para autorizar o embarque de 1 milhão de toneladas, lembrando que essa safra na Índia é uma temporada em que o governo também está preocupado com a recomposição de seus estoques, né? Os estoques de açúcar da Índia estavam muito depreciados. Então seria uma safra de recuperação desses estoques, recomposição desses estoques. Mas a oferta estava confortável ao ponto do governo entender que os estoques seriam recompostos ainda mediante embarques de 1 milhão de toneladas, né, pessoal? Eu acho que é nesse ponto, Maurício, que eu quero trazer agora aqui para o Brasil.
Eu comecei aqui a nossa entrevista comentando as duas posições, né? De março a gente não olha tanto, a gente ainda vai estar na entre safra, finalzinho de entre safra. E o maio, aí sim a gente já vai estar em operação, com a nossa, né, nova safra andando. E as duas posições, no positivo, o que a gente olha para essa questão, levando em consideração toda essa herança que a gente traz para a safra brasileira, já considerando essa questão que você acabou de comentar da safra indiana, a gente adiciona aí uma safra brasileira que também vem aí de um 2024 bem difícil. Esse mercado futuro já olha para essa safra 2025 brasileira mais difícil, né? Um pouco menos produtiva? Sim, ele olha também para a questão cambial, onde o real mais forte frente ao dólar reduz, né, as receitas de exportação do açúcar brasileiro quando trazidas aqui, quando essas receitas dolarizadas são internalizadas aqui no Brasil. Ele reflete também a questão da Índia, que eu comentei agora há pouco, reflete uma perspectiva de que as chuvas estão cessando no Centro-Sul, né? O mês agora, final de fevereiro, a segunda quinzena de fevereiro, já foi praticamente sem chuvas nos canaviais. E os mapas de clima mostram que a primeira quinzena de março também vai ser sem chuvas. Então o mercado já está com um sinal de alerta muito grande voltado aí para esse recuo inesperado das chuvas dos canaviais do Centro-Sul. E também reforça esse cenário de preços mais altos em Nova York, com a percepção de que as usinas, ao longo dessa safra futura 25-26, que vai começar em abril, estarão muito concentradas na produção do etanol, né? Porque o etanol está se mostrando um mercado, quer dizer, ele sempre foi, né? Mas nesse médio prazo, ao longo dos últimos 6 a 7 meses, tem se mostrado um mercado altamente rentável para as usinas. Os preços no mercado físico estão muito positivos de venda. A correlação, a arbitragem do etanol hidratado dentro da usina, tá? Comparado com o açúcar bruto em Nova York, também dentro da usina, com os dois convertidos, né, em centavos de dólar por libra-peso, né, dentro da usina. Essa arbitragem, ao longo do ano inteiro passado, oscilou entre 30% a 40% e agora está abaixo de 20%, está 19%. Ainda negativa, claro, ainda negativa, mas é um nível de arbitragem negativa muito menor do que se viu ano passado, né? Então, tudo isso colabora para com que as usinas mantenham uma perspectiva de mix de produção para a próxima safra futura, 25, 26, na faixa de 53% para o etanol, né? 53% para o etanol e 47% para o açúcar. Então, essa é uma safra ainda mais voltada ao etanol do que a média, porque geralmente, em quase todas as safras, a safra ela é voltada ao etanol, só que umas mais e outras menos, né? Então, frente a essa concentração do mix ainda mais destinado ao etanol, temos aí um novo suporte de alta aos preços do açúcar, né? Quando, que nem eu disse, combinando com o câmbio, combinando com o clima e combinando aí com o que está acontecendo na Índia no início da segunda metade de safra deles aí. Vamos aproveitar que você comentou do etanol. Eu vou trazer uma informação adicional que o petróleo hoje cai e isso acaba refletindo diretamente no etanol, né? O etanol, seja o hidratado, o anidro, ele acaba acompanhando esses movimentos, né, do petróleo, principalmente pelas misturas que nós temos, né, no Brasil, né, do etanol na gasolina, e enfim. E a gente teve essa informação do CPE que chegou aqui para a gente hoje também, nessa questão do etanol, perdendo aí um pouco daquela potência que ele vinha de preços, né? De que forma perder essa potência de preços nesse momento reflete, né? Para complementar essa fala anterior que você teve, levando em consideração essa paridade aí com o mercado do petróleo. Não, basicamente assim, o petróleo ele interfere nos preços do etanol hidratado quando o mercado está aberto, tá? Quando a Petrobras, quando ela mantém o costume de repassar os preços internacionais aqui para dentro da gasolina, que é o que não está acontecendo agora. Tivemos recentemente um ajuste no diesel, né?
que foi reajustado pela Petrobras, foi elevado pela Petrobras para tirar um pouquinho daquela arbitragem negativa dos preços internos em relação ao mercado internacional, que estava em 30% negativo, né? Mas a gasolina foi mantida firme, né? E se a gente olhar agora para o clipping de notícias, eu vou usar o clipping de notícias, que é um termo jornalístico, né? Vocês são jornalistas, vocês devem conhecer esse termo. Se a gente olhar para o clipping de notícias político, o que nós vamos ver? É o governo federal, né, preocupado com a inflação. Claro que ele está preocupado com a inflação dos alimentos, né? Dos alimentos que bate diretamente nos índices de mensuração da popularidade. Só que se a Petrobras agora começar trazer os preços internacionais do petróleo e da gasolina aqui para dentro, a tendência no médio prazo e no longo é de valorização da gasolina, de alta na gasolina. Então, o governo ele sabe que ele vai enfrentar então dois problemas se ele autorizar isso aí. Além do problema inflacionário pelo preço dos alimentos, vai também enfrentar um problema inflacionário pelos preços dos combustíveis, pela questão logística do Brasil, se dissemina em toda a cadeia produtiva, através da questão logística, né? Então, eventuais altas no petróleo e altas na gasolina no mercado internacional não estão mais interferindo diretamente no etanol aqui no país, salvo quando há elevações nos preços da gasolina aqui no mercado interno, diretamente nas bombas, que é aquela composição de cálculo de competitividade que toda sexta-feira a ANP divulga e nós analisamos, né? Mas isso aí é outra história. Não, a gente não está falando de competitividade aqui. Então, nesse sentido, eventuais volatilidades no petróleo não têm impactado o etanol no curto prazo. O que tem impactado o etanol no curto prazo é a composição dos estoques, é a antecipação do início de moagem por parte de usinas, que em fevereiro nós temos pelo menos umas 20 usinas aí entrando antecipadamente em moagem, né? E a administração da competitividade é um ponto interessante que eu queria voltar, porque as usinas elas conseguem regular a curva de demanda do etanol. Se elas sentem que os estoques estão muito baixos e que a demanda está aquecida, ela aumenta os preços do etanol, reduz a competitividade, que é quando ele tem que custar até 70% do preço da gasolina, e ela dá uma acalmada na curva de demanda. Esse sim é a correlação entre a gasolina e o etanol que realmente está fazendo preço no mercado e está dando volatilidade no mercado. Mas se a gente olhar para o etanol no mercado físico de curto prazo, e eu diria até de médio, se a gente olhar para as últimas 4 a 5 semanas, nós estamos vendo o equilíbrio no mercado físico, não nos preços da bomba para o consumidor, mas nas negociações entre as usinas e as distribuidoras, né? E esse equilíbrio está acontecendo por quê? Por um lado, nós temos estoques sendo consumidos, mas no acumulado da safra, esses estoques ainda estão elevados dos padrões dessa época de safra. E por outro, nós temos várias usinas iniciando de forma antecipada a moagem da safra nova, o que dá entrada de etanol da safra nova no mercado físico. Em contrapartida a esse movimento de conforto na oferta, isso sem falar do etanol de milho, né, que vem crescendo muito. Novas usinas de etanol de milho entrando em operação, as que continuam em operação ampliando a sua oferta, né? Então, o conforto de oferta está muito grande no curto prazo, mas a demanda também está aquecida, né? A demanda tanto nos consumidores finais, nas bombas, quanto das distribuidoras junto às usinas. Então, essa é o conceito de equilíbrio de curto prazo, porque nós temos disponibilidade de oferta confortável, tanto de estoques quanto de produção nova, e aí tanto da usina de cana antecipando moagem, quanto da usina de milho, mas nós também temos uma demanda relativamente alta, né? Relativamente alta. Os padrões aí dessa retomada pós-pandemia, né? Então, isso gera um equilíbrio de oferta de curto prazo, de oferta e demanda, que gera um equilíbrio nos preços, né? Então, essa questão do etanol, eu diria para você, o etanol ele está equilibrado no topo em termos de preços, né?
e são preços até mesmo muito elevados para os padrões até mesmo da própria entre-safra, né? E ele não cai pelo conforto na oferta porque a demanda segue firme, resumidamente, né? Então, o etanol, conforme eu comentei agora há pouco, quando eu estava falando dos vetores de alto do açúcar, né, tem sido um mercado excelente para as usinas, e não agora no curto prazo, eu diria que no médio prazo, no médio prazo. E esse cenário de preços muito favoráveis, margens de lucro muito elevadas, de curto a médio prazo, tem se mantido agora nesses primeiros 2 meses de 2025 e seguirão se mantendo pelo menos ao longo do segundo semestre do ano, né? Muito bem, informações muito interessantes, importantes e positivas aí para os usineiros brasileiros. Só para esclarecer, pessoal, o clipping que o Maurício Murucci comentou é quando você reúne informações de diversas fontes sobre um determinado tema, um determinado assunto. De certa forma, né, um site como Notícias Agrícolas, quando a gente tem várias reportagens publicadas sobre agronegócio, a gente pode compreender ali com uma clipagem agrícola, uma clipagem de agronegócio. Qualquer pesquisador, jornalista ou analista de mercado, como o nosso mestre Maurício Murucci, a gente pratica isso diariamente para trazer informações adequadas e muito bem avaliadas para vocês que nos acompanham. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.